boa tarde. Estamos aqui no dia 5 de outubro, eu já estou querendo passar para dezembro, 5 de dezembro de 2020, e nós vamos estudar até o mês de dezembro, uma vez ao mês, sempre no início do mês, algumas reflexões nesse livro do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. E nós convidamos a nossa irmã Sônia para nos conduzir nesse estudo. Eu vou pedir a Zuleida, nesse momento, que esteja orando, pedindo a Deus a direção dele para o nosso estudo dessa tarde. Ok, vamos orar? Querido Deus e amado Pai, na Tua presença estamos, Senhor Deus, um grupo de irmãs e de irmãos que te pedem, Senhor Deus, ajuda para que Tu capacite a nossa irmã, para que ela fale, Senhor Deus, do Teu coração para os nossos corações. Que, Senhor Deus, essa mensagem possa servir de alento, de vida, de aprendizagem para a nossa vida, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor Deus, durante essa live. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a palavra agora à nossa irmã Sônia. Então, boa tarde. Meu carregador aqui vou ter que usar. Elaine me deu uma tarefa fácil, né, Elaine? Facinho. Muito difícil, porque justamente você vai falar em cima do testemunho, né, do irmão. Ele está atravessando uma fase meio complicada de doença na sua vida e ele escreveu o livro justamente falando desses momentos difíceis, não é? E como ele escreveu o livro no início da pandemia, ele entrou na pandemia já passando essa dificuldade. Nós vamos praticamente ler os slides, porque como é um testemunho pessoal, a gente vai utilizar os slides, né? Eu também não sei quantos irmãos têm esse livro, não é? Porque é um livro bom, mas não sei se todo mundo tem o livro, acesso a ele. Então, eu compilei algumas partes do livro e a gente vai estar passando, tá? Então, Elaine, pode passando aí, querida. Isso, aqui é só para dizer que é da Fiel, né? O livro da editora, né, Fiel, e aí pode passar, Elaine. Isso, mais um. Isso. Então, aí ele fala, né, que ele escreveu o livro, não sei como está a visualização para vocês, tá? Porque eu fiz uma letra não muito pequena, mas pedi até a Elaine para mudar o slide, porque meu fundo está azul, ia ficar difícil a leitura, então botei o fundo branco, né? Então, aí, como eu falei, ele disse que escreveu o livro nos últimos dias de março de 2020, na linha de frente da pandemia global conhecida como coronavírus, não? O Covid-19, que é a palavra técnica. Ele fala do vírus que afeta pulmões e, nos piores casos, mata até por asfixia. E a primeira morte do vírus foi relatada na China em 11 de janeiro de 2020. Aí ele falou que, enquanto ele escrevia, em março de 2020, no final de março, né, nos últimos dias, existiam centenas de milhares de casos de infecção em todo o mundo e a gente, né, sabe que chegou no mundo inteiro mesmo, né, foi espalhado e a gente vê, né, que com dezenas e milhares de mortes. Infelizmente, a gente até conhece pessoas que vieram a óbito, né, por conta desse vírus. E não há nenhuma cura ainda conhecida. A gente vê isso, né? Realmente
não há cura, não tem vacina ainda, né? Tem algumas coisas sendo testadas, mas nada de concreto ainda dessa questão. Ele também trabalha lá comparando o coronavírus. Eu vou mexer aqui só um pouquinho, tá? Ele trabalha comparando o coronavírus com a gripe espanhola, tá? Que houve há um tempo atrás. Desculpa, porque eu tive que botar o carregador, tá? Com a gripe espanhola. E o que acontece é que na gripe espanhola, né, algumas coisas aconteceram na pandemia e o relato, né, que algumas pessoas morriam em casa, de manhã sabia que estava com a doença, à tarde já morria, e os parentes, né, as pessoas da casa, tinham que embrulhar num lençol e jogar a pessoa na frente da casa para que os corpos fossem recolhidos. Então, foi muito difícil, né, esse momento também. Foi um momento bem, bem trágico e também um momento de muita dor para as famílias, assim como o coronavírus tem sido também. Mas eles chegaram ao extremo de uma pessoa sair, né, botar o rosto para o lado de fora da garagem da casa dele. Ele conta esse relato no livro, né, da garagem da casa dele sem máscara, e levou um tiro. Alvejaram ele com um tiro, ele estava sem máscara. Vocês veem, né, a dificuldade. Pode mudar, Elaine, de dela. Aí ele fala dos precedentes, né, que o precedente não prova nada, o passado é um aviso e não um destino. Eu gostei muito disso, né, porque às vezes a gente acha que vai repetir tudo. Não, o passado pode mudar a tela. Tá, já mudou. Não, tá certo, Elaine. É um precedente, não destino. Mesmo assim, é um momento em que a fragilidade deste mundo é sentida, né? E aí você vê a fragilidade desse mundo sentida. Hoje, pela manhã, a gente vê a fragilidade humana em vários momentos, né? Aí hoje pela manhã estava lendo o texto lá de Êxodo, quando Moisés chama o povo para estar próximo à rocha onde Deus fazia fumegar, né, a rocha, para mostrar a presença dele para o povo. E o interessante desse texto é que fala assim, e o povo estremeceu. Né? Então, diante da glória de Deus, o povo estremece. E diante da fragilidade, quando você também se sente frágil, impotente diante de alguma situação, você reage como o povo lá, você também estremece, né? Você fica, você vê sua fragilidade humana ali, você fica temendo diante da situação. Então, não é diferente, né, com essa doença e muitas outras, porque ele fala de coronavírus no início, mas depois ele vai introduzir várias outras doenças que mexem com a fragilidade humana. Então, quando mexe com a fragilidade humana, é natural, né, que coisas sólidas para a gente, de repente, não se tornam tão sólidas assim, elas tremem, né? Treme na base, como a gente fala. A pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? Então, já estremece diante da fragilidade humana. A pergunta é: nós temos uma rocha que não se abala nunca? Então, só um instante. Então, para isso, o que a gente... Oi? Pode falar, Sônia. Entrou uma música, Elaine? Entrou. Tá. Então, a gente vai fazer uma dinâmica.
Uma dinâmica para perceber a questão do nosso alicerce, porque para a rocha estar debaixo dos nossos pés, não é? O nosso alicerce precisa estar firme, né? A rocha, um alicerce firme. Então, eu gostaria eu vou tentar fazer a dinâmica aqui, vou tentar ver se eu consigo que vocês vejam, né, a dinâmica. Aponta para cá. Vocês conseguem ver os copinhos? Estão vendo? Aqui é o alicerce. Ai, você tirou o som. Isso. Vocês conseguem ver os copinhos? Esses copinhos vão ser o nosso alicerce, tá? Vocês estão vendo? Eu não sei, acho que fecharam o microfone. Aqui é o nosso edifício. Deixa eu passar aqui que eu vou falar para vocês. A Bíblia nos fala que nós somos o quê? Um edifício, né? Edifícios de Deus sois vós, 1 Coríntios 3:9. E fala sobre sois edificados casa espiritual, 1 de Pedro 2:5. Então, como se constrói um edifício? A gente tem os alicerces, tá? E eu fiz um edifício de 6 andares. E aqui nós temos os pilares, né? Os andares do edifício. Tá? Então, aqui, família, tá? Sonhos, emoções e sentimentos, casamento, filhos, profissão. Aqui está o nosso edifício. Né? Deixa eu tentar arrumar esse alicerce aí que está meio esquisito. Aí vem o quê? Vem os problemas, as dificuldades, e caem sobre o edifício que... Deu para ver? Caiu sobre o edifício. Então, vamos procurar algo mais sólido para fazer nosso edifício. A gente está sempre à procura, né? A gente vai procurando algo mais sólido. Então, vem... De novo, os pilares, que são 6, né? 6 andares, os andares, tá? E vem o problema. Desmoronou de novo o edifício. Mas se nós estivermos fincados, né? O nosso alicerce for forte, né? Os nossos andares estarão firmes. O problema vem e não nos abala. Eu ia pedir para cada um fazer na sua casa. Só um instante. Fechou. Isso. Estão me vendo? Isso. Eu ia pedir para cada um fazer na sua casa, mas não deu... Não ia dar certo fazer em casa, né? Então, eu tentei fazer por aqui, não sei se funcionou. Acho mesmo. Foi? Tudo certo? Elaine, está funcionando? Tá sim, tá funcionando. Tá, joia. Então, chegaram a ver? Então, tá bom. Então, vejam, né? Que nós devemos ter o alicerce, os nossos alicerces, é isso que ele fala aqui, o John Piper fala, né? Fala sobre justamente o alicerce, que você tem que ter esses seus pés na rocha, para que os problemas não te abalem, as dificuldades não te abalem. Aí vem a parte 1, pode colocar, Elaine, por favor? Aí ele começa o livro nessa parte 1, depois dessa introdução que ele faz, perguntando se seus pés estão sobre a rocha,
Tá? Ele começa falando o Deus que reina sobre o coronavírus. Está aparecendo para vocês? Não, né? Está aparecendo não, Elaine. Vai aparecer, que demora um pouquinho, tá? Eu estou com o Tá, meu microfone desligado. Tá bom. Então, o Deus que reina sobre o coronavírus. O convite dele é: venha para a rocha. O convite que ele faz é esse: venha para a rocha. E ele fala: sinto-me compelido a escrever, pois contar com a sorte é um lugar frágil demais para você colocar sua esperança, realmente. Né? Você contar com a sorte é um lugar extremamente frágil para você colocar sua esperança. E probabilidades, como ele falou lá no início, né, de 3 a 10%, juventude ou velhice, saúde comprometida sem histórico de doença, ambiente rural ou urbano, auto-isolamento, ficar em casa, né, apostar na probabilidade fornece pouca esperança. Tudo isso fornece pouquíssima esperança, ele fala, porque muita gente fala, a idade é mais severo, pode ser, porque o idoso, né, já tem menos consumo de líquido, já tem algumas morbidades, então já fica mais dificultoso, né? Mas isso não significa, porque a mãe eu até botei no grupo, não sei se vocês viram, né? A mãe de uma paciente da minha irmã, ela com 103 anos, teve o coronavírus, foi hospitalizada, saiu do hospital andando. Não quis a cadeira de rodas quando o maqueiro ofereceu. Ela falou, não, quero isso não. Coronavírus não vai me abater, não. E aí a filha falou, mãe, vamos para casa. Ela falou, não, de jeito nenhum. Vamos para o mercado. Aí a filha disse, mas já tem tudo em casa, mas não o que eu quero. E ainda foi para o mercado, chegou em casa, mandou a filha embora. Pode ir que eu vou ficar muito bem em casa. Então vejam, né? Até saiu no jornal da cidade lá de Ribeirão essa senhorinha falando que o coronavírus não abateu, 103 anos de idade. Enquanto pessoas jovens vieram a óbito. Então, quer dizer, nada é muito fixo, porque a gente não tem o conhecimento ainda da enfermidade, né? Tudo é muito novo para a gente ainda, né? Aí ele fala, não é um lugar firme para permanecer, apostar na probabilidade. Tem essa probabilidade ou aquela, não é um lugar firme para a gente permanecer, né? Uma rocha de certezas em vez das areias, que nós precisamos ter é isso, e eu gostei quando ele falou isso, né? Uma rocha de certezas, saber conhecer quem é a rocha firme. Isso é muito melhor do que as areias das probabilidades, não é? Nossa esperança não está na probabilidade. Nossa esperança está em Deus. E ainda não conseguiu entrar, né, Elaine? Não, nossa esperança não? Está... Não, aqui não, pelo menos aqui não. Não, a Juleida falou que lá também não. Peraí. Aí, tá. Vê se entrou agora. Para mim, não, né? Entrou, já entrou para ela, sim. Entrou. Ok. É 100% certo? Já estou nesse slide dos 100%, tá, Elaine? É 100% certo que Deus vai me curar enquanto os médicos só podem me dar probabilidades.
a rocha da qual falamos é melhor do que isso, né? Do que você dizer, é 100% certo que Deus vai me curar, né? Eu gostei muito disso. É melhor do que isso, sim, melhor que uma cura. Deus já havia me lembrado de uma maneira notável que sobre a rocha, debaixo dos meus pés, Deus havia lembrado para ele, sobre a rocha que estava debaixo dos pés dele. Enquanto meu futuro neste mundo começava a mudar diante dos meus olhos, Deus me trouxe à mente algo que eu havia lido recentemente na Bíblia. Deus falou, próximo slide. Aqui está o que ele me disse no consultório do urologista, enquanto eu esperava a biópsia que confirmava que eu tinha câncer. John Piper, isso não é ira. Viva ou morra, você estará comigo. Isso é a rocha firme, entendeu? Aí ele fala, aqui está o que ele realmente me disse, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aí esse texto está lá em Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, isso é uma certeza, né? Isso é uma coisa que nos chama a atenção. Por isso que eu falei que é muito difícil você falar em cima do testemunho do outro, porque a vivência, né, do cristão deveria ser sempre essa certeza, porque nós não estamos aqui para sempre. Né? Mas acontece que, diante da dificuldade, as reações são diversas. Ela pode aparecer para um e a pessoa se manter tranquilo, e pode aparecer para outro e ainda levar um processo até que a pessoa se tranquilize. Mas o que eu acho legal de Deus é que Deus sempre espera o processo da pessoa se tranquilizar diante dele e ter certeza dessa rocha firme. Eu lembro, no processo de câncer do meu pai, a questão toda a gente ficava, ia para o hospital com ele, voltava do hospital com ele, ia para o hospital, voltava, e aquele processo todo, e a gente via a luta dele, né? Ele ficava lutando. Aí, no dia anterior ao óbito dele, nós tivemos todos, né? Desceu Cássia, Mara, estávamos todos os filhos no hospital. Quando nós saímos do hospital, demos tchau para ele, porque a visita era até 6 horas da tarde, mas a gente saía de lá 10 horas da noite. Aí a gente ficava o quanto podia, né? Aí quando nós nos despedimos, eu lembro que eu fui a última a falar com ele, ele foi e deu uma piscadinha para cada um. Dali já deu para entender que Deus havia tranquilizado o coração dele. Ele estava em paz, né? E naquela madrugada mesmo ele veio a óbito. Então vejam, né, que Deus espera todo esse processo. É interessante, né, como Deus trabalha com o ser humano e com cada um de uma forma. Por isso que o testemunho dele veio logo na cabeça dele, essa coisa de Deus ser maior. Que bênção essa desse Deus que é maior que a cura, né? Porque é o Deus que tranquiliza, que traz essa segurança, falando que quer durmamos ou quer vigiemos, ele é a nossa rocha, né? O próximo ele fala, como Deus pode dizer, você, John Piper, estará comigo, viva ou morra?
Deus nem esperou a pergunta para responder. Muito interessante ele falar isso, né? Ele nem tinha perguntado ainda e Deus já tinha dado a resposta para ele, né? É por causa de Jesus somente. Por causa de sua morte, não haverá ira contra mim. Então, entendam que o processo de doença não é a ira de Deus sobre sua vida. Não é mesmo. Então, ele entendeu isso também. Eu gostei muito de uma ilustração contada por uma irmãzinha, que ela falou, olha, eu vi um vídeo que a pessoa dizia bem assim, que ela virou para Deus e falou bem assim, Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Aí ela disse que foi dormir zangada e à noite, quando ela acordou, Deus falou com ela, você se acha melhor que os outros? Por que não com você? Por que não com sua família? Você não é melhor que ninguém. Você é uma pessoa igual a todas as outras. Então, se eu quero trabalhar com você dessa forma, eu vou trabalhar com você dessa forma. Quer dizer que você não pode ter, mas o outro pode? Então, ela ficou chocada com a resposta e disse, Senhor, realmente isso é uma falta de humildade quando eu pergunto por que a minha família. Eu preciso entender que acontece com todos, então vai acontecer comigo também. Então, diante disso, ela começou a fazer seus tratamentos. Vejam, que Deus tem essa questão de responder a cada pessoa conforme a sua pergunta, mas John Piper não precisou nem perguntar, já tinha a resposta, Aí ele fala, é por causa de Jesus somente, por causa de sua morte não haverá ira contra mim, não por causa da minha perfeição. Porque às vezes a gente acha isso. Não pode acontecer comigo. Eu sou tão fiel ao Senhor, eu trabalho na casa do Senhor, eu faço isso, faço aquilo, mas não é por causa da sua perfeição. É por causa de Jesus somente. Meus pecados, minha culpa e meu castigo caíram sobre meu Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós. E é o que a palavra dele diz. Portanto, estou livre de culpa, de punição, seguro no favor misericordioso de Deus. Viva ou morra, disse Deus, você estará comigo. Isso é muito diferente de apostar na probabilidade do câncer ou do coronavírus. Esta é uma rocha firme sobre os meus pés. Não é frágil, não é areia. Então, eu estou achando esse livro assim, bom de ler, porque a gente tem muitas questões e Deus vai trabalhando essas questões aqui na nossa vida, tá? Aqui fala, a rocha é sólida apenas para o porvir? É uma pergunta, que fazem assim. Aí ele pode dizer, alguém pode ler isso e dizer, pessoas religiosas como vocês podem encontrar esperança apenas no porvir. Se estão seguros além túmulo, elas têm o que querem. Mas onde ele está agora? Precisamente agora, durante este surto de coronavírus. Essa pergunta dele me reportou ao Salmo, Por que dizem as nações? Onde está o vosso Deus? E ele responde, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. É o Salmo que fala, Aí ele coloca, bem, eu acho que, de fato, atribuo um valor muito alto à alegria na presença de Deus após a morte por bilhões intermináveis de anos, porque a conta não fecha. Após a morte, a vida é eterna, Então, a conta não vai fechar. Em oposição a, digamos, sofrimento sem fim. Isso me parece razoável,
Mas a rocha debaixo dos meus pés, a quem eu gostaria que você também compartilhasse, realmente está debaixo dos meus pés agora. É no momento difícil, de dificuldade, de enfermidade, que a gente precisa ter essa certeza de que a rocha está debaixo dos nossos pés. É nesse momento, agora. Não é uma historinha quando diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos são todos. Se eles são bons dias ou maus dias, Ele está conosco todos os dias. Então, é exatamente isso que é a resposta, né? Não é apenas no porvir que a rocha é sólida. A rocha é sólida agora, nesse momento, na dificuldade que a gente passa. Nesse momento de dificuldade que você passa, que eu passo, seja ele dificuldade de enfermidade, ou dificuldade financeira, ou dificuldade emocional, qualquer tipo de dificuldade, ele está aqui agora. A rocha está aqui agora. Aí, próximo. A experiência da esperança está no presente. Não está no passado, nem está só no futuro. Está no presente, no agora, né? E essa experiência atual é poderosa. Esperança é poder, poder presente. A esperança impede que as pessoas se matem agora. Ajuda as pessoas a sair da cama e ir trabalhar agora. Dá sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada em quarentena em casa, agora. Libera do egoísmo, advindos do medo e da ganância, agora. Capacita o amor e a intrepidez e o sacrifício, agora. Portanto, tenha cuidado antes de menosprezar o porvir. É isso que eu poderia dizer em defesa da doce palavra de Deus para mim no consultório do urologista. A certeza de que Deus está agora. Viva ou morra, você estará comigo. Essa esperança, através da morte e ressurreição de Jesus, me faz querer derramar minha vida para o bem dos outros agora, especialmente para o bem eterno deles. Então, vejam, né? Nós precisamos trabalhar pelos outros agora, principalmente pelo bem eterno das pessoas. Né? Não devemos deixar isso para depois. Próximo. Mas mesmo que isso seja o que eu poderia dizer quando alguém alega que o Deus de Piper se especializa no porvir e não no aqui e agora, isso não é a única coisa que precisa ser dita. De fato, o que estou prestes a dizer provavelmente fará alguém contestar. Opa, isso é envolvimento demais de Deus no aqui e agora. Agora, você passou de um Deus que se fixa só no futuro para um Deus com suas mãos sobre o vírus. Então, agora você se fixa de um Deus que não está só no futuro, ele está agora, independente do vírus. Assim, o Deus que está envolvido apenas no porvir evaporou. Esse é o efeito do resplendor solar da verdade bíblica nas névoas efêmeras de nossas opiniões. Né? Então, isso é o resplendor solar da verdade bíblica nas névoas efêmeras de nossas opiniões. Aí muda aqui. A rocha em que eu permaneço e quero que você também permaneça é a rocha da ação de Deus no mundo agora e para sempre. Aí ele fala sobre aquele texto, né, que a gente fala, se Deus quiser, porque a pessoa estava dizendo, eu vou fazer isso e aquilo, aí chamando a atenção para dizer, se Deus quiser, porque é Deus que tem o querer e o realizar, não somos nós. Aí ele fala, mais envolvido que isso, impossível.
Não apenas vivendo ou morrendo você estará com Deus, mas também Deus decidirá se você viverá ou morrerá agora. E não apenas viver ou morrer, ele está ainda mais envolvido do que isso. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Nada é excluído disto ou aquilo. Ele está totalmente envolvido. Deus está totalmente envolvido. Aí ele repete aqui, ó, totalmente, esta saúde ou aquela doença. E ele aqui está tratando de doença porque ele está falando do coronavírus, né, e da enfermidade dele, que é o câncer. Mas a gente pode colocar isto ou aquilo em várias situações da nossa vida. É o próximo slide. Venha para a rocha, é o convite, né? E ele coloca, este livro é meu convite para você se juntar a mim na rocha sólida, Jesus Cristo. O que isso significa, espero, ficará claro. Meu objetivo é mostrar porque Deus em Cristo é a rocha neste momento da história, nesta pandemia do coronavírus, como é permanecer em seu poderoso amor. Aí ele fala sobre o sólido fundamento, é o próximo slide. Importa muito pouco o que eu penso sobre o coronavírus, ou sobre qualquer outro assunto, aliás, mas importa, e aí eu sublinhei, né, grifei bem para a gente lembrar disso, mas importa para sempre o que Deus pensa. Ele não está em silêncio sobre o que pensa. Dificilmente uma página da Bíblia é irrelevante para esta crise. E é verdade. Nenhuma página da Bíblia é irrelevante para a crise que a gente está vivendo. Aí o próximo, agora começa a citar vários textos, né, que mostra da base sólida e doce, né? A rocha é sólida e doce. A palavra de Deus em todos os momentos vão permear a nossa vida. Isso vai trazer para a gente a firmeza na rocha. Minha voz é erva, a voz de Deus é granito. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus disse, se vocês quiserem ir lendo na sua casa o versículo alto, pode ir lendo, porque não tem problema, não vai aparecer aqui, está todo mundo quase de microfone fechado, né? Jesus disse que a palavra de Deus na Escritura não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. João 10:35, né? O que Deus diz é verdadeiro e justo. Salmo 19:9. Eu separei, já grifei aqui, já deixei preparado. Salmo 19:9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sua palavra é, portanto, um fundamento sólido para a vida. Estabelecestes os teus testemunhos para sempre. É o Salmo 119, 152. Ouvir Deus e crer nele é como construir sua casa sobre uma rocha e não sobre a areia. Isso aí está em Mateus 7:24, os dois fundamentos, né? A casa sobre a rocha e sobre a areia. E o interessante, irmãos, é a gente observar isso, é ouvir Deus e crer nele. Nós precisamos crer. Quando a gente canta o hino dos Salmos e Hinos, crer e observar, a gente precisa crer. Muitas vezes a gente acha, nós vamos obedecer. Sim, temos que obedecer à palavra de Deus, mas o crer vem primeiro, porque você precisa crer para obedecer. Então, você precisa crer nessa rocha. Próximo slide, Elaine.
A palavra dele é o tipo de conselho que você deseja seguir. Diz a palavra de Deus em Isaías 28, 29. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O Salmo 147:5. Seu entendimento não se pode medir. Quando ele aconselha sobre o coronavírus, seu conselho é firme, inabalável e duradouro. Salmo 33:11. O conselho do Senhor dura para sempre. O caminho de perfeito, segundo Samuel 22:31. Portanto, suas palavras são doces e preciosas. Diz o Salmo 19:10. São mais doces que o mel, né? Mais desejáveis que o ouro, mais doces do que o mel e o destilar dos favos. De fato, elas são a doçura de vida eterna. Aí perguntam lá em João, capítulo 6:68. João 6:68. Deixa eu só achar o versículo aqui. Está aqui, bem aqui. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então essa palavra é a palavra do Senhor. Portanto, nos melhores... Pode mudar, Elaine, por favor. Portanto, nos melhores e piores momentos, as palavras de Deus trazem paz e alegrias inabaláveis. Certamente é assim. Oro para que todos leiam este livro, todos que leiam este livro compartilhem da experiência do profeta Jeremias. As tuas palavras enchem o meu coração de júbilo e de alegria. Jeremias 15:16. E anote isso. Se vocês tiverem caneta, pode até anotar. A doçura da palavra de Deus não se perde neste momento histórico de providência agridoce, né? Meio doce, meio azedinho, né? Não se tivermos aprendido o segredo de entristecidos, mas sempre alegres. Esse texto está em 2 Coríntios, e aí eu gostaria, se vocês tivessem a Bíblia aí, até que acompanhassem esse texto, 2 Coríntios 6. E aí ele cita, bota no livro versículo 10, mas eu gostaria de que a gente lesse de 4 até o 10. Tá? Diz assim, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha a lista de Paulo. Interessante, né? Então vejam, né, que a doçura da palavra de Deus não se perde nesse momento do coronavírus. Não se perde mesmo. Em nenhum outro momento de pandemia,
de qualquer outra coisa. Não se perde. A doçura da palavra de Deus está sempre presente se a gente tem a rocha debaixo dos nossos pés. Aí, próximo slide, Elaine. Posteriormente, veremos de forma mais plena qual é esse segredo, mas agora, aqui está em uma única frase o segredo de entristecidos, mas sempre alegres. É saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, esse é Deus. Ele pode parar qualquer coisa, mas mesmo que ele não pare, ele continua soberano sobre todos os tempos, sobre todas as situações. De fato, mais do que sustenta, adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. E aí nós encerramos. Exatamente aqui, né, nesse slide que fala aqui, né, tá falhando? Não, tá tudo bem. Tá, só um instantinho. Aqui nesse slide que fala justamente, né, no slide que fala sobre a soberania. Deus pode fazer parar qualquer coisa, irmãos. E nós cremos nisso. Cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a graça dele nos basta. Como ele falou para Paulo, né? Paulo queria se livrar daquela enfermidade ou daquele problema que ele tinha. E ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder dele é aperfeiçoado em nós. Quer ele cure ou não cure. Quer ele abençoe ou não abençoe da forma que nós pensamos. Mas o Senhor é soberano para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa. Deus nos abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. Alguma irmã quer falar alguma coisa? Foi muito bom, né, irmãs? Muito bom, foi uma Posso bênção. falar um pouquinho, Mãe? Pode, não só pode como deve. Diga. Então, quando a gente pensa nesse livro, que a gente vê que Deus tem o controle de todas as coisas, esse ano foi um ano de 2019, eu tive muita expectativa com 2020, e eu gosto de festa. E já estava até marcado, os irmãos sabem que no dia 20 de março eu faria uma festa de agradecimento, um culto de agradecimento a Deus pelos meus 12 anos de cirurgia e vida, e muita transformação. E 18 de abril eu faria aniversário, 70 anos é um marco, né, na nossa vida. Eu já tinha programado meus vestidos, meu culto de agradecimento a Deus, enfim, tudo estava programado e seria uma festa muito bonita. E Deus disse, não vai fazer nenhuma festa nem outra. E eu nem fiz o culto de 12 anos de cirurgia e nem fiz o meu culto de 70 anos. Eu fiz uma mesa, onde eu coloquei aqui uma mesa, eu fiz um jantar, como se eu estivesse recebendo meus amigos. Foi simbólico para mim e orei, agradeci a Deus pelos 70 anos e fui tão feliz como se eu tivesse feito o grande culto, a grande festa. Né? Então, quando você enfatiza, Sônia, que é na vontade de Deus, é se Deus quiser, né? É quando Deus quer é que a gente faz as coisas. E a gente tem esse hábito, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E Deus não parou só o nosso continente, Deus parou o mundo inteiro. E disse para muita gente, como disse para mim, não, tu não vai fazer festa nem culto. E eu estou aqui contando minha experiência, né? E não me senti frustrada, porque eu estou na mão de Deus, eu sei que no isolamento ou fora do isolamento, Ele está me guardando da mesma maneira.
Verdade. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguma irmã? Então, nós vamos encerrar o nosso estudo dessa tarde. E lembrando que no próximo mês nós voltaremos com o estudo do livro, na primeira quinta-feira de novembro. Estudaremos mais alguns capítulos. Eu vou pedir à nossa irmã Sônia Val que ative seu microfone e nós vamos orar, terminando o nosso estudo dessa tarde. Me ouvem? Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor, pela tua proteção. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua serva, Senhor, trazendo esse estudo tão rico para nos alertar, nos dar a certeza de que o Senhor é que está no controle, é o Senhor quem permite todas as coisas, é o Senhor quem sara, é o Senhor quem cura. Nós, na verdade, não podemos nada. Mas nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor usa vidas para nos orientar através do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela vida da tua serva Sônia. Abençoa, Senhor, a sua casa. Abençoa cada uma de nós. Ó Deus, continua abençoando a tua serva Zuleida. Nós agradecemos e louvamos o teu nome pelo testemunho dela. E cada uma de nós, Senhor, temos o nosso testemunho. Temos prova de que o Senhor, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor faz. E bendito e louvado seja o teu nome, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Deus, muito obrigada pela tua igreja na face da terra, pela igreja congregacional de Vista Alegre, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada família, cada lar representado, pela vida do nosso pastor e a sua casa. Te louvamos pela vida da Elane, Senhor, nossa professora. Te louvamos pela vida do Fabinho, Senhor, nosso presbítero Fábio, que tem sido, Senhor, pedra fundamental, Senhor, nessa fase de internet para nós termos um estudo, Senhor, rico. Estamos na nossa casa, mas nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz. E como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Eu quero louvar e bendizer o teu santo nome pela vida da Cássia, Senhor, irmã da Soninha, que tem trazido estudos tão maravilhosos, Senhor, e tem me dado a oportunidade de transmitir esses estudos para outras pessoas, pela vida do pastor Natan e o seu filhinho, Deus. Ah, Senhor, como nós temos que te agradecer. Muito obrigada. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a querermos mais de Ti a cada dia, Pai. Continue, Senhor, abençoando a vida dos nossos pastores, porque eles precisam, Senhor, serem cobertos de oração e que nós, como ovelhas, possamos estar orando todos os dias pelos nossos pastores, orando uns pelos outros, porque é o que nos sustenta. É a Tua presença, a Tua palavra, Senhor, e a oração, Pai. Muito obrigada, Deus. São dos nossos corações. E, ó Senhor, que o Senhor possa estar falando, Senhor, aquilo que nós não alcançamos. Eu não ouvi o estudo todo, mas eu tenho certeza que esse estudo vai abençoar muitas vidas, assim como tem abençoado a vida da sua serva que nos trouxe. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido, Senhor, e já na esperança de, na próxima quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês de novembro, nós possamos estar juntas para darmos continuidade a esse estudo tão maravilhoso. Muito obrigada. Amém. Amém.